Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudar a 7ª lição da nossa revista com o tema Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. E o tema desta 7ª lição é Resgatando o Respeito entre os Membros da Família. O texto bíblico está em Mateus 7:12, capítulo 7, verso 12, que diz: Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Resgatando o respeito entre os membros da família. O ponto central desta lição, meus irmãos, é reconhecer que uma família saudável emocionalmente é aquela cujos seus membros fundamentam entre si um sentimento de respeito em suas relações e procuram, em todo tempo e de forma prudente, desfrutarem deste sentimento com profunda reverência, levando sempre em consideração, em todo tempo, a prática do respeito no convívio familiar. Então, este é o tema central, reconhecer que uma família saudável é uma família que tem esse sentimento de relações entre os seus membros, esse sentimento de respeito entre os seus membros. Respeito, meus amados, é um substantivo masculino oriundo do latim. Respectus, que é um sentimento positivo e significa a ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência. Respeito, um sentimento positivo, sim, um sentimento positivo que nos conduz a um olhar novamente. Ou seja, respeito é conferir valor, dar atenção. Na sua origem latina, a palavra respeito significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar. Quer dizer, respeito é considerar um segundo olhar. É algo digno de respeito em olhar outra vez alguma coisa ou alguma pessoa. Por este motivo, meus irmãos e minhas irmãs, o respeito precisa ser resgatado se está em falta. Porque respeito também pode ser uma forma de veneração, de prestar culto ou fazer uma homenagem a alguém, como indica a expressão, apresentar os seus respeitos. Ter respeito por alguém também pode implicar em um comportamento de submissão e temor. Logo, meus irmãos, nós precisamos entender que a prática do respeito entre os membros da família certamente evitará maiores conflitos e valores serão considerados e fortificará a comunhão que será agradável aos olhos de Deus. Por esta razão, é necessário que nós busquemos viver uma vida de respeito um para com o outro. Qual o porquê, então, do resgate? Eu vou trabalhar hoje só 2 pontos. Qual o porquê do resgate? Primeiro, meus irmãos, devemos resgatar o respeito pelo outro. Respeito, torna a dizer, todo o corpo fica deficitário, improdutivo, se não houver este comportamento respeitoso no ambiente familiar. Pois cada membro, meus irmãos, é a expressão da imagem do seu Criador, Deus. Eis a razão suprema para que haja respeito, e haja respeito mútuo. E o que seria isto? Respeito mútuo. Respeito mútuo, meus irmãos e irmãs, é o princípio, é o fator base para a construção de uma sociedade civilizada, sendo
o respeito mútuo um ingrediente essencial para evitar crises, conflitos e guerra entre povos e nações. Respeito mútuo é fundamental no ambiente familiar e escolar, que possuem a obrigação de educar os jovens cidadãos, ou seja, para que estes jovens cidadãos venham a agirem e se comportarem de maneira civilizada e solidária em um ambiente social. Então pesa sobre a família, pesa sobre a igreja, pesa sobre a escola, pesa sobre o ser humano que vive em família desenvolver esse respeito mútuo. Acima de tudo, meus irmãos, o respeito mútuo é uma das principais regras prevista por Deus para garantir a paz mundial e a entrada no reino de Deus. Por isso, Mateus, ele nos diz com muita propriedade no texto que acabamos de ler. No texto que acabamos de ler. Qual foi o texto que nós acabamos de ler que nos leva a entender que realmente é uma regra prevista por Deus para garantir a paz mundial e nos dá também a condição de entrar no reino dos céus? Mateus 7,12, que diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário que nós venhamos desenvolver este resgate, o respeito um pelo outro. O meu segundo ponto, meus irmãos, ele vai nos levar a entender o seguinte, que devemos respeitar um ao outro e o que devemos respeitar nos membros da família. Qual é o ponto crucial para que nós possamos respeitar o membro da família? Nós falamos sobre liberdade e libertinagem. O ponto que nós devemos realmente respeitar em cada membro nada mais é do que a sua liberdade e a sua inteligência, ou seja, a liberdade e a inteligência de cada membro. Devemos levar em consideração que tanto a liberdade e a inteligência foram dadas por Deus. Se há uma regra a ser o respeito mútuo desenvolvido entre nós, então nós temos que desenvolver, ou seja, respeitar os demais membros pela liberdade e pela sua inteligência. E isto vai gerar harmonia. A família será harmoniosa. A harmonia familiar exige que todos se respeitem mutuamente no aspecto das reações e habilidades de cada um em seu particular. Pois todos membros são bênção de Deus e serão usados por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17, diz assim: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua infância, ou desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, ou sabe as sagradas escrituras. Ou seja, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Entenderam, irmãos, porque é necessário? A palavra de Deus tem como regra essa questão mútua do respeito, porque Deus usa-nos e Ele nos instrui para que nós sejamos bênçãos, e a nossa liberdade, a nossa inteligência em família precisa ser respeitada. Portanto, esses dois pontos que eu trago para os irmãos nesta lição, de resgatar o respeito entre os membros da família, é essencial. É respeito mútuo. É necessário que façamos isso. A conclusão que eu chego desta lição, estas atitudes, respeito mútuo e respeito à liberdade e à inteligência de cada membro da família, ficará claro
que cada um que está sendo respeitado não está sendo imposto para ele. Ou seja, fica claro que nada se impõe entre os membros e ambos vão conquistando cada vez mais o seu espaço com harmonia, com habilidade. E as mudanças acontecem sem causar crise, conflitos e violência. Sendo assim, meus amados e queridos irmãos, vale a pena lançar mão do resgate, do respeito no seio da família. Porque isto dará a condição da igreja ser nutrida de famílias que se respeitam. E quando famílias desenvolvem o seu respeito no lar, as igrejas, e aonde você estiver, o ambiente que você estiver, será um ambiente saudável, será um ambiente agradável, será um ambiente de vida, de paz e de segurança. Portanto, resgatemos o respeito para que nós possamos viver bem em família e desenvolver uma sociedade que se respeite e que haja mutualidade aonde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus resplandeça sobre nós a sua face e nos dê a sua paz. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. E por ser lei e ser os profetas, recomendando, é desejo de Deus. Resgatemos o respeito em família, principalmente entre nós membros da família. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um domingo excelente. E desde já, a todos os pais, um forte abraço e que Deus abençoe os pais e que cada pai seja verdadeiramente prudente, eloquente e tenha a sabedoria dos céus para respeitar seus filhos e que seus filhos possam respeitá-los dia após dia. Pai, Dia dos Pais, seja um dia abençoado para você. E eu deixo aqui como recomendação o hino 380, o adorno desta vida. Deus nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nossa vida uma vida de paz, de amor e de segurança e de pleno respeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e você saiba que o Senhor te respeita. Ele respeita a tua posição, ele respeita as tuas atitudes, ele respeita você. Seja verdadeiramente um filho obediente e entre família haja a abundante paz pelo respeito que há de se resgatar. Deus abençoe vocês. Tenham todos um bom domingo em nome de Jesus.